Boa noite. Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar. Damos as boas-vindas a todos que queiram acompanhar-nos. Que Jesus nos abençoe. Vamos então à nossa primeira canção. É uma canção da página 5 do nosso livro de canções. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor Jesus, abençoa o nosso Evangelho de hoje. Permite, Senhor, que os nossos familiares e amigos possam acompanhar-nos e que possamos, nestes momentos, sentir e partilhar a vibração dos benfeitores amigos. Abençoa a todos que neste momento, Senhor, estejam com a mente ligada a vós, todos os lares, todas as famílias. Sei connosco, Senhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um homem mau que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregardes este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfémia. Se morre um homem de bem e que ao lado da sua casa está a casa de um mau, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido este. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Porque então quererias que o mau não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrena? Que dirias de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se dava a liberdade ao outro que não tivesse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e cred que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Fénelon de Saint, 1861. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, a mensagem de Emmanuel, Prática do Bem.
Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Lembrando o capítulo do Evangelho que hoje aqui foi lido, bem-aventurados os aflitos. Como Jesus aqui nos mostra que as aflições são bem-aventuradas, são gratas à evolução do espírito. Depois, a leitura que foi feita realmente, quantas vezes se fazem essas perguntas, se têm estes pensamentos, se na verdade entendermos, e é isso que falta à humanidade, compreender e conhecer a justiça das leis de Deus, que nada acontece que não esteja coordenado por essa lei de justiça. Portanto, quando pensamos que realmente aqueles que não mereciam sofrer, e achamos que ninguém merece sofrer, ou então que alguns merecem realmente sofrer, tudo está nos desígnios dessa lei, feita por Deus, evidentemente, uma lei imutável, perfeita e justa. Portanto, todo aquele que sofre, sem dúvida nenhuma, tem motivos para o sofrimento. Desconhecemos essa progressão da lei, tudo aquilo que nos possa explicar ao pormenor, sem mistérios, sem desconhecimento, sem dogmas. É isso que a doutrina espírita nos ensina de uma forma tão fácil, tão simples. O porquê do sofrimento, das desgraças, das misérias, das aflições. Nunca pensar que o que acontece à revelia de qualquer um de nós nos acontece por acaso. O acaso não existe. As aflições estão determinadas no nosso percurso. Ora, há que combater com fé, com a luta pela melhoria íntima, o nosso comportamento diário, vivermos em harmonia, procurarmos a compreensão, a tolerância. Isto faz parte do amor ao próximo. E é dessa forma que vamos conseguindo eliminar defeitos, imperfeições que todos nós ainda carregamos, alimentamos, e que vão trazendo no futuro as tais aflições, o tal sofrimento, consequência dos nossos atos. Então, todo aquele que parte na hora certa, e quando dizemos parte, é que deixa a vida física, a vida terrena, e regressa à vida espiritual, que é a verdadeira pátria. Nós aqui na Terra, ainda os humanos, temos ainda como a vida física a mais importante. Ela tem a sua importância, sem dúvida, porque nos ajuda a nós, espíritos, a progredir, a evoluir e a conseguirmos um dia chegar a estes planos elevados e ser Deus, essa condição que Jesus falou para todos nós, e que lá chegaremos. Agora, sem esforço, sem trabalho, sem aceitação da vida em si, mas também não entregarmos-nos à monotonia, à indolência. Não, há que trabalhar, há que lutar, sempre procurando o melhor, mas nunca procurando esse bem, prejudicando seja quem for, e aceitando, compreendendo que todo aquele que passe pela provação, pela dificuldade, pela miséria, pelo sofrimento diverso, todos nós sabemos, porque a humanidade está invadida por um sofrimento atroz, mas a grande falta de conhecimento é a maior culpada para que realmente ainda se viva assim na humanidade.
Então, estas palavras, bem-aventurados os aflitos, são para aqueles que vivem as suas aflições, o seu sofrimento e aceitam resignadamente, porque estão a resgatar as suas vidas, a pôr-se de acordo com a lei, que para todos é igual, acreditando ou não acreditando. Então, que Deus, nosso Pai, que criou essa lei, nos fortaleça e ajude a todos a seguir este caminho de bem e de mudança interior, a reforma íntima, que é o principal. Eu queria só, não é propriamente fazer uma questão, mas acrescentar algum comentário aqui da leitura do Evangelho. É que, pronto, sendo nós espíritos e sendo a vida principal, a vida espiritual, o corpo físico acaba por ser uma forma de nós evoluirmos e acaba por ser uma prisão, né, do espírito, porque no corpo nós estamos como que aprisionados. Aliás, é muitas das vezes o corpo, a matéria, dada a nossa imperfeição, que nos faz cair nas tentações, e portanto o corpo físico acaba por ser uma... E quando nós às vezes nos revoltamos pela morte das pessoas mais chegadas, se fosse uma pessoa boa, não é? Era uma pessoa tão boa e morreu e os maus é que ficam cá. Efetivamente é verdade, porque se o corpo físico é uma prisão, e se nós já temos evolução suficiente para ter chegado ao fim, não é? Se chegou ao fim o nosso resgate nesta experiência, portanto Deus não seria tão injusto de nos manter presos num corpo que... Portanto, aquilo que eu entendi desta passagem foi que à medida que nós vamos evoluindo, vamos deixando de precisar de estarmos aqui. E realmente a prática do bem é o único roteiro a seguir. E é errado quando vemos alguém que, trabalhando no mal, parece que prospera, é uma prosperidade aparente, porque o dia virá em que tudo isso vai ser pago, e por isso é que Jesus sempre praticou o bem, não se limitou a aconselhar, ele praticou, ele deu-nos o exemplo, porque só praticando o bem é que nós realmente chegaremos mais cedo à libertação dos nossos erros e, consequentemente, em encarnações que podem não ser assim tão longas, porque já não é necessário. É assim, então, vamos fazer a nossa irradiação. É o momento de pedir ajuda. Rogamos a Jesus que envolva a todos nós, todos os lares que estão em sintonia, que ajude a vencer os obstáculos dessa ignorância, ganhar força e ânimo para vencer a dor. Que todos aqueles que possam estar nestes ambientes, irmãos do plano espiritual, possam sentir a vibração de paz e de amor. Só vós, Senhor Jesus, conhecendo a todos, podereis derramar, segundo o merecimento, essas grandes necessidades, para aliviar as dores, dar o conforto, o apoio a todos aqueles que ainda vivemos desta forma tão imperfeita. Abençoa todos os lares, todas as famílias, a nossa também. Seja connosco sempre, Senhor. Uma canção, Oração de São Francisco, na página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu
tens filho adotivo, dá-nos um mensageiro, dá-nos um amitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, espalha a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Pronto, mais uma vez chegamos ao fim do nosso Evangelho. Desejamos a todos uma continuação de noite agradável e com muita paz.